Eu tenho o prazer de entrevistar agora duas pessoas muito especiais, Zé Hamilton Ribeiro e Arnon Gomes. O primeiro teve a sua trajetória contada pelo segundo, que lança hoje o livro O Jornalista Mais Premiado do Brasil. Bom dia, Zé. Bom dia, Arnon. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Bom dia, prazer. É nosso. Bem, eu vou começar perguntando para o Zé Hamilton o que o senhor pensou quando foi abordado pelo Arnon lá em 2003, com o desejo de fazer um trabalho de conclusão de curso sobre a sua trajetória. Pois é, eu tenho sido procurado ao longo do tempo, por estudantes para fazer trabalho de conclusão de curso e tenho tido experiências boas e não tão boas, Então, geralmente a pessoa vem, o grupo vem com uma proposta muito ampla, muito, assim, universal, e eu fico pensando, puxa vida, mas será que vai dar para falar tudo isso, para fazer tudo isso, E, como eu digo, às vezes dá certo, dá um trabalho bom, eu já tenho visto trabalhos muito bons, e às vezes tenho visto trabalhos muito precários, Então, quando ele me abordou no corredor, eu falei, nossa, mais uma turma de TCC, que será que vai dar isso aí, Na hora, eu não tive nenhuma sensação de negativismo, Mas também fiquei mais ou menos em cima do muro. Tá bom, vamos lá, vamos conversar e ver o que vai sair. E quando saiu o trabalho, eu fiquei muito contente. Foi um trabalho de alto nível. Certo. Que inclusive ganhou nota máxima, Exato. É a primeira biografia que é lançada sobre o senhor? Porque a partir do TCC, o Arnon escreveu um livro contando, ampliou, obviamente, o trabalho e contou toda a trajetória do Zé Hamilton. É a primeira biografia do senhor? Em livro é. Antes do Arnon, 3 pessoas me procuraram para escrever a história, minha história, Mas por uma razão ou outra não deu certo. Uma das pessoas tinha começado o trabalho, aí teve uma promoção, foi para a Europa, ser correspondente na Europa, suspendeu o trabalho para retomar na volta, quando não sabe quando vai ser essa volta. E outras pessoas começaram a trabalhar e não tiveram fôlego para ir até o fim, Então tem algumas histórias sobre mim, assim, com entrevistas e tudo, mas na forma de vídeo. Ah, correto. De vídeo. Em livro, essa aqui é a primeira. O senhor leu, gostou do resultado? Eu dei uma passada, assim, uma lida como... no sentido de saber se as informações eram aquelas mesmas, se ele tinha entendido, às vezes, as coisas, O senhor deu muita sugestão? Contribuiu bastante. Alguma coisa, Um acho detalhe ou outro. Contribuiu, acho que, principalmente até no sentido de dar, assim, orientações de como até mesmo tornar o texto mais agradável, assim, em termos de livro, tal. Sugestão até, por exemplo, essa questão da reportagem mais marcante, Foi até uma surpresa que acabou... Eu achava que era alguma das reportagens premiadas dele, Mas ele escolheu uma reportagem que para ele foi muito significante, que foi aquela que a gente até comentou sobre Sim. o coronel, E virou até um capítulo à parte no livro. Aliás, eu ia fazer essa pergunta pro Zé, Qual a reportagem que mais marcou esses 60 anos de jornalismo? Bem, a que mais marcou fisicamente foi a do Vietnã, que tem uma marca... Física, Física, no meu corpo. Mas, imagino um dia fazendo um currículo, não sei para que objetivo, e eu fiz uma relação de 1.800 reportagens. Nossa! Entre reportagens de revista e de televisão, E 1.800. Então, em 1.800 reportagens tem umas que deram certo, tem umas que não deram certo, Tem umas que receberam prêmios, tem outros que receberam vaias, Então, em 1800 tem para todo gosto, Mas, geralmente, quando eu revejo uma reportagem antiga,
às vezes eu tenho susto, né? Falo, puxa, mas eu escrevi tanta bobagem assim, né? Outras vezes eu tenho surpresa. No caso dessa reportagem do Coronel, que eu fui reler muito tempo depois, eu fiquei surpreso porque tem uma linguagem que, embora feita há mais de 20 anos, ainda dá a impressão de ser uma coisa atual. Sim. E como é que foi essa história? Como é que você descobriu essa história e como é que foi trabalhar nessa matéria? Bom, era uma reportagem sobre coronel, esses coronéis do Nordeste, não o coronel de farda, coronel político, né? Coronéis assim, donos de região, assim, e então toda a abordagem sobre esses coronéis era feita à distância, porque eles naturalmente se cuidam, eles não se entregam, não permitem uma intimidade para um jornalista do Sul, como eles falam, né? Então eles mantêm assim o jornalista a uma distância muito grande. Mas por acaso esse coronel, eu acho que quando a gente falou com ele, ele estava numa lua boa. E ele então me acolheu na casa dele, abriu completamente as informações, a gente saiu junto nas missões deles ali. Então eu pude ter um dia a dia da vida do coronel de maneira bem íntima, bem aproximada, né? E bem assim, próximo do que se espera que seja uma verdade. Porque a busca da verdade é sempre uma quimera, né? Você busca a verdade, mas, como diz o chinês, assim, a verdade tem uma que é a sua, tem uma que é a minha e tem a que é a verdadeira. Então, nenhum de nós... São várias faces. São várias faces, né? Então, no caso do coronel, esse permitiu uma aproximação bem grande, o que favorece e enriquece a reportagem, especialmente quando se trata, como era o caso, de uma personagem rica, né? Um homem interessante, né? Certo. Bem, anteriormente você citou a matéria, né, a cobertura da Guerra do Vietnã, que foi marcante, principalmente fisicamente. Gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi a cobertura em 1968, né? E como que ocorreu esse acidente? Bem, em primeiro lugar, por que um brasileiro foi lá para o Vietnã fazer a reportagem de guerra, né? É porque naquela época, em 1968, começou a prenunciar a possibilidade, que era uma coisa muito remota, de haver uma derrota militar dos Estados Unidos no Vietnã. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, em que foi provada a sua capacidade, assim, de organização e de força de tiro, né, força bélica. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a potência mundial. Durante muitos anos, tinha uma competição muito perto, que era da União Soviética, mas a União Soviética depois desmoronou, fruto dos seus problemas internos, e os Estados Unidos passaram a ser a potência hegemônica do mundo durante muitos anos. E o exército americano é uma máquina de guerra muito forte. Quer dizer, não havia nenhum caso de derrota militar americana. E no Vietnã começou a prenunciar essa possibilidade. Então a possibilidade dos Estados Unidos terem uma derrota militar no Vietnã tornou a Guerra do Vietnã no maior assunto jornalístico do mundo naquela ocasião. Eu trabalhava então numa revista, a revista Realidade, que é a antecessora da Veja, é anterior à Veja, que era na época uma revista muito importante. E o pessoal da revista achou que o assunto Vietnã era muito importante para a gente deixar na mão dos outros, que era necessário que a gente fizesse a nossa própria reportagem sobre o Vietnã. Então, eu fui escolhido para ir para lá. E como é que ocorreu esse acidente ou incidente que acabou culminando com com um ferimento grave na sua perna? Você perdeu a perna, né? Perdi uma parte da perna esquerda. Bem, um dia a gente estava numa patrulha, uma companhia do exército americano, numa pequena aldeia de agricultores, plantadores de batata,
E havia informação da inteligência americana que aquele pessoal colaborava com o inimigo. Inimigo não meu, inimigo dos americanos. Mas como eu estava junto do exército americano, eu era também um personagem ali daquele momento, né? E a companhia chegou na casa desses camponeses, os vietnamitas, e os soldados foram recebidos muito bem, com sorrisos, com convites para entrar na casa. E os soldados americanos estavam averiguando duas coisas que eram indicativos de que aquele pessoal tinha participação na guerra, né? O primeiro seria a presença de armas. Então os soldados vasculhavam palhóis, vasculhavam pequenos ranchos, qualquer pequena construção que tivesse em volta da casa, eles iam lá olhar para ver se não tinha arma. E a segunda coisa que podia indicar que eles estavam ajudando o inimigo era a porcentagem de comida que eles tivessem em casa. Porque imagine, na guerra, a comida fica escassa e tinha racionamento. Então cada família podia ter uma quantia determinada de, por exemplo, de quilos de arroz em casa, em função do número de pessoas da família. Se aquela família pudesse ter um saco de arroz por mês na casa e tivesse 5, estava indicando que tinha arroz demais. Esse arroz estava servindo para fazer comida para alguém de fora, possivelmente o inimigo. Então, eram essas duas buscas que os soldados faziam. Foi feita a patrulha, não houve nenhuma descoberta assim muito especial, o pessoal recebeu muito bem, a companhia regressou. Olha, aquele pessoal lá é amigo, não é inimigo, não. Mas aí, 2 dias depois, a inteligência conseguiu fotografar que aquele grupo tinha um canhão antiaéreo escondido. E então eles conseguiram fotografar que em determinadas circunstâncias o pessoal corria, tirava uma peça de cada lugar, montava rapidamente o canhão e atingia os aviões americanos. Nossa. Então veio ordem para a companhia voltar naquela aldeia, porque agora já estava claro que eram mesmo colaboradores do inimigo. Essa segunda viagem foi muito diferente da primeira, porque o pessoal, ao mesmo tempo que os americanos descobriram que eles eram combatentes, eles descobriram que os americanos tinham descoberto isso, né? Então o que fizeram foi tirar todas as pessoas da aldeia e encher de minas terrestres todo o território em volta. Então quando a companhia chegou, desceu do helicóptero na direção da aldeia, foi aquela sucessão de explosões de minas, vitimando soldados americanos, né? Eu, como correspondente de guerra, viajava numa posição de segurança, sabe? Caminhava ao lado do comandante da companhia, ao lado do pessoal do rádio, pessoal de comunicação, o padre, que era o capelão militar, e o jornalista. O pessoal era um grupo assim de comando da companhia. Os soldados estavam distantes da gente. E a gente, então, seguramente não pisaria num lugar que não tivesse sido pisado antes por alguém que estivesse na frente. Então a gente caminhava com segurança. Mas em determinado momento, um soldado que geralmente estava do meu lado, a gente conversava muito, me instou que a gente desse socorro para um americano que tinha sofrido uma explosão e estava sem assistência e gritando por socorro. Então nós dois corremos na direção desse soldado e nessa caminhada assim, já correndo e não andando, explodiu eu vi aquela explosão muito grande. Pensei que tivesse sido em cima do soldado, porque eu não sentia nada em mim. Mas depois de alguns segundos que aquela fumaça preta da bomba se esgarçou, é que eu tive noção que tinha sido comigo mesmo. E o soldado estava do meu lado, de olho esbugalhado, assim, espantado, apavorado,
diante do quadro que ele estava vendo, né? Que a gente ia socorrer uma pessoa e agora eu que estava precisando de socorro. Certo. Ô Zé, e em algum momento você pensou em desistir da carreira? Olha, naquele momento lá eu tive 3 medos, né? Eu tive o medo de morrer, o primeiro foi o medo de morrer ali naquele lugar, e tive próximo. O segundo foi o medo de me tornar incapaz para continuar como na minha profissão, né? E o terceiro medo, que foi um medo assim mais psicológico, era de me transformar dali para frente, mesmo que eu continuasse jornalista, com um repórter de uma nota só, né, que fez uma reportagem e nunca mais fez nada de bom. Então, depois do Vietnã, eu trabalhei muito, caprichei muito, me dei muito para fazer reportagem de outros assuntos e para não ficar carimbado como um repórter que fez uma reportagem de guerra e depois não fez mais nada. Então, nunca passou pela sua cabeça abandonar o jornalismo? Não, nunca passou, nunca passou. E a gente tem sorte por isso, né? O jornalismo, né? É isso aí. Arnon, o lançamento do livro é hoje, o jornalista mais premiado do Brasil. Hoje, às 19h, no Unitoledo. É aberto ao público? Isso, o lançamento está marcado para as 19 horas no Centro Universitário Toledo, aqui em Araçatuba. Ele é aberto ao público. No primeiro momento, nós vamos fazer, eu e o Zé, nós vamos fazer um bate-papo com os estudantes, o público presente, né? Contando aí como foi a produção do livro, contando a própria história do Zé, o Zé falando das experiências dele jornalísticas, né? E depois nós vamos autografar os livros, né? E conversar aí com as pessoas, quem estiver lá. É bom a gente deixar claro que o custo do livro é de R$35. Então o pessoal já vai preparado para adquirir o livro e receber os autógrafos aí do autor e do biografado. Agora, Zé, já que o Arnon tocou nesse assunto, vocês vão conversar com alunos, né, de jornalismo. O que você tem a dizer, o que o senhor tem a dizer a eles sobre essa profissão, sobre a profissão que eles escolheram também? Olha, a profissão de jornalista no Brasil hoje, aliás no mundo todo, está passando por uma mudança. É um momento de crise, mas crise é uma palavra que, segundo os chineses, significa oportunidade, né? Está havendo uma mudança, está havendo um movimento, um deslocamento de placas, né? Da profissão, de estruturas da profissão. Ela está tomando um novo rumo, um novo caminho. E o caminho, no momento, é uma situação assim que às vezes causa até desespero. Mas, em função da internet e das formas de comunicação instantânea, o jornalismo está diante de uma mudança, diante de um momento de ajustamento, né? E eu acredito que esse mundo de muita informação vai acabar valorizando mais o jornalista, porque a função do jornalista é pegar o mundo de informações daquele dia e mostrar quais as que são importantes, quais as que são relevantes, quais as que têm consequência para o cidadão, para a sociedade, né? E das outras que são mera farofa, mera poeira. Então, uma situação de informação demais acaba sendo informação não de menos em questão de qualidade, mas de informação de baixa qualidade. E o jornalista é um camarada treinado para peneirar, fazer a peneira e tirar do cascalho ali da bateia, né? Tirar o diamante, tirar a pedra preciosa e desprezar o que é cascalho, o que é resíduo. Então é uma época de mudança do jornalismo. No momento parece uma crise de estrutura, mas na verdade é uma crise de ajustamento. E, bom, você ganhou 7 prêmios ESSO.
né? O jornalista, como bem diz o título do livro do Arnon, o jornalista mais premiado do Brasil. Havia grandes investimentos em reportagens especiais na sua época, o Zé, e hoje como é que você vê isso? As empresas ainda investem no jornalismo bem feito, no jornalismo investigativo, nas grandes reportagens? Olha, o investimento na grande reportagem, no jornalismo investigativo, é a arma que toda publicação, seja ela impressa, seja ela de televisão, usa para crescer, para ganhar a confiança do povo, confiança do leitor, do espectador. Então, normalmente, todo jornal, toda televisão que quer se afirmar, que quer dar uma elevação de qualidade no seu material, investe no jornalismo investigativo, no jornalismo de reportagem, de investigação, de ir atrás. Tradicionalmente foi assim. No momento, na parte de imprensa escrita, está havendo um ajustamento, está havendo um momento de expectativa, de espera. Então não está tendo muito investimento no jornalismo investigativo na grande imprensa. Mas na televisão está tendo muito mais. Uhum. Então o jornalista ele tanto trabalha no jornal como trabalha na televisão. Então se o jornal eventualmente, no momento, não está investindo no jornalismo investigativo, a televisão está. Então o jornalista naturalmente se desloca para o campo da televisão. Uhum. Bom, vou perguntar para o Arnon por que é que você teve a ideia de escrever sobre o Zé Hamilton. A gente sabe que a história dele é riquíssima, ele tem quase 60 anos de carreira, ele mesmo diz que elencou 1.800 reportagens, mas por que você, em especial, quis escrever sobre o Zé? Olha, escrever sobre a história dele, como a gente pode perceber assim, a gente é como se estivesse descrevendo meio século de história da imprensa no Brasil. O Zé ele participou de importantes... trabalhou em grandes veículos de comunicação em momentos cruciais dessas redações, né? Você vê, ele começou no Jornal Impresso, ele passou um pouco antes pelo Jornal O Tempo, né? Mas depois foi para a Folha de São Paulo. E era um momento em que a Folha começava já a se firmar como um grande jornal brasileiro, né? Vários grandes jornalistas ingressaram no jornal naquele período, mudanças gráficas também, né? Depois você vê, saiu da Folha, foi para Quatro Rodas, que muita gente até não sabe disso, mas foi uma precursora também de grandes reportagens também na imprensa brasileira. Lá, aliás, ele ganhou 2 prêmios ESSO de jornalismo em equipe, né, Zé? Esse que foi bom, né? Com as reportagens sobre São Paulo, Rio de Janeiro. E daí ele foi fazer parte da revista Realidade. Ficou lá durante os 10 anos, viveu o apogeu da revista Realidade, que foi de 66 até 68, né? Aí ele também, como muitos jornalistas, digamos assim, pelo menos que já passaram dos 60, né, viveram o período de baixa na grande imprensa, que foi a ditadura militar. Né? Muitos foram para imprensa alternativa, muitos entraram na clandestinidade. E o Zé tem uma história até interessante nesse período da ditadura militar, que ele voltou para o interior de São Paulo, dirigiu importantes publicações em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas. E foi um período muito importante para a imprensa do interior. Muitos profissionais que estão aí se destacaram na imprensa do interior paulista, trabalharam com ele. E é uma história até diferente quando a gente fala um pouco de jornalismo durante a ditadura, né? É um outro caminho que a gente observa nessa trajetória dele. Tem, evidentemente, o capítulo da guerra, mas a história dele, a gente pode perceber, como ele mesmo disse aqui que procurou construir, tem uma grandeza que vai muito além de uma cobertura como correspondente de guerra, né? Você vê, depois desse período da ditadura militar,
nós chegamos aí nos anos 80, né, que é o período em que a televisão, né, já começa a surgir como grande veículo, né, de massa, assim, de grandes reportagens mesmo. Ele, antes do Globo Rural, passou tem uma passagem rápida pelo Fantástico, pelo Globo Repórter, né, e depois, assim, se consolidou no Globo Rural também como um jornalismo de longo curso, de grandes reportagens, e ficou lá até hoje. Então, acho que tem esse detalhe muito... Eu acho que conhecer essa história dele não é só assim conhecer a história do jornalista propriamente dito, mas eu acho que o contexto, acima de tudo, é muito importante, né? Que ajuda a entender como foi o jornalismo em diferentes etapas da vida brasileira, como as redações evoluíram ao longo desse período todo, né? E é isso, né? Você já era um admirador, né? Eu já era um admirador dele. Quanto a mim, assim, eu acho que essa é uma coisa até que particularmente eu vim me cobrando muito de querer publicar esse livro, porque eu tinha uma história dessa na mão, eu não gostaria de deixar ela simplesmente num trabalho universitário, já que ele foi bem avaliado. Vários professores meus me estimularam a publicar esse livro, então assim tinha esse desejo assim de querer trazer a público essa história. E o que mais o marcou nesse trabalho? Eu acho que o que mais marcou, acho que realmente foram essas lições, né, que ele passou. Acho que acima de ter publicado o livro sobre o José Hamilton Ribeiro, foi assim o ensinamento que eu acabei adquirindo com ele. Acho que esse momento, principalmente da revisão do livro, que o Zé, a gente pode falar que ele não deu muito pitaco, assim, mas acho que ele contribuiu bastante no sentido de fazer um texto amadurecido, cativante, né? Eu acho que isso foi um grande aprendizado realmente que eu tive, né? Ao longo do livro, aliás, a gente até abre todos os capítulos com várias frases dele, várias reflexões dele sobre o jornalismo. Eu acho que isso tudo foi muito importante. Tá certo. Ô Zé, você escreveu sobre os mais variados assuntos, né? Passou acho que por várias editorias, mas tem um tema preferido do qual você gosta mais de escrever, de falar? Olha, hoje você fala mais sobre a área rural, né? Você participa de um programa chamado Globo Rural. Mas tem alguma editoria que você goste mais? Olha, na reportagem o elemento mais importante é sempre o ser humano, né? Sabe? Seja uma reportagem econômica, seja de esporte, seja de geral, a reportagem sempre tem... O foco é o ser humano. Então, eu acho que o trabalho muda, você muda de editoria, muda de assunto, mas se você perder o sentido da humanidade da reportagem, da presença do entrevistado, você perde um pouco do significado do próprio exercício do jornalismo. Então, eu atualmente estou no campo do agro, né, da reportagem rural, do mundo rural, né? Mas não é um mundo agrotécnico, não é uma técnica de produção. É como que vivem as pessoas que ainda trabalham no campo hoje no Brasil, né? Como vive, como se diverte, como canta, como dança, quais são suas festas, quais são os seus conflitos, né? Que também existem muitos. Mas, enfim, independente do assunto, a reportagem, quando ela é boa, é porque encontrou, sabe, deu a ligação boa entre o repórter e o entrevistado, e aquela personalidade, então, ela aparece na reportagem. Tá certo. Bem, você gostou do resultado do livro? Eu ainda não li, não deu tempo de ler, o livro é muito grande, são 260 páginas, mas está muito bonito, a capa está bonita, né? Posso mostrar aqui para a câmera? Vamos mostrar aqui o livro de autoria de Arnon Gomes e que conta a trajetória do grande repórter
José Hamilton Ribeiro. Inclusive, eu estou vendo aqui na contracapa que tem até uma fórmula da grande reportagem. Zé, o que é isso? Olha, é uma fórmula que surgiu em palestra com estudantes, né? Geralmente, então, é uma fórmula meio brincalhona, né? Meio brincalhona, mas no fundo não deixa de ter um pouco de verdade. A fórmula assim, grande reportagem, GR igual, parênteses, BC mais BF, fecha parênteses, outro parênteses, T vezes T' AN. O que é isso? Traduz pra gente. A reportagem, uma grande reportagem, então seria BC mais BF, quer dizer, tem que ter um bom começo e um bom final. Porque a grande reportagem, se ela está no jornal ou se ela está na revista, ela está junto de outras reportagens. Então ela tem que ter algum elemento que atraia o leitor para si. Senão o leitor passa por ela e não lê. Então tem que ter um grande começo. A reportagem tem que ter um começo bem forte para fisgar o leitor, né? Ser um anzol que segure o leitor. E ela tem que ter um bom final, porque a reportagem não pode acabar como se fosse uma morte súbita, né? Acabar porque acabou? Não. Ela tem que acabar, ela tem que terminar com aquela sensação de quero mais. Puxa, está tão boa que devia continuar mais um pouco. Mas se você tem um bom começo e um bom final, está resolvido o assunto? Não, porque o que você vai pôr no meio? Aí no meio você tem que pôr T vezes T', que é talento mais trabalho. Quer dizer, talento é absolutamente necessário e trabalho também. E quanto de cada um, né? É quanto a pessoa tiver. Tem que pôr todo o talento que tiver naquela reportagem e também todo o trabalho. Em que quantidade? Em quantidade N, na potência N. Quer dizer, na quantidade necessária para que aquelas condições da reportagem sobrevivam, apareçam e estimulem o leitor. Tá certo, uma bela lição pra gente. Exatamente. Essa é uma das principais, sem dúvida alguma. É isso aí. Bom, eu agradeço demais vocês dois pela entrevista. Para finalizar, eu gostaria que vocês convidassem o público a participar hoje do lançamento lá no Unitoledo. Bem, Começamos pelo Zé? Pode ser? Bom, sim, vai haver um debate com estudantes. Eu espero que haja bastante pergunta, porque a gente, pela pergunta, sabe qual é a preocupação que a pessoa tem, né? E eu acho que o momento no Brasil hoje é um momento muito especial, que a gente tem que ficar antenado, vendo o que a juventude está pensando, se está contente, se está descontente, se está rebelde. Então hoje eu acho que é um bom momento de saber, na medida que os jovens estudantes forem fazendo perguntas, para a gente ter uma ideia do que a moçada de hoje está pensando do Brasil, do mundo. E você, Arnon? É isso mesmo, assino embaixo o que ele falou. Nós esperamos uma grande presença de jornalistas, estudantes, né, queiram seguir essa profissão para conhecer as histórias do Zé, responder perguntas, aproveitar esse momento importante, né, de um ícone da nossa profissão, para aprender um pouco mais, né? E o lançamento então acontece às 19 horas no Centro Universitário Unitoledo, aqui em Araçatuba. É aberto ao público. Aberto ao público, né? E o endereço é Rua Antônio Afonso de Toledo, número 595, aqui em Araçatuba. Está feito o convite. O livro vai ser vendido no local a R$ 35. O autor e o biografado vão dar autógrafos no momento. Muito obrigada. Até a próxima.